Amém, irmãos. Um bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convido os irmãos a colocar em pé, irmãos. Vou dar as boas-vindas ali para o casal, né? José Paulo, no Biário, e o Vicenzo, né? O Vicenzo está chegando aí, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar ricamente. E tudo aquilo, né, que não só essa família necessita, mas todos nós necessitamos receber algo de Deus, né? Que Deus venha encontrar corações assim, inclinados para o Espírito, para que venhamos aguçar esse sentido, né? De discernimento, né? Nós precisamos muito de discernimento. Esses momentos aí, nessa reta final, em que Jesus Cristo vai cortar a fita inaugural, né? Do novo milênio, o milênio da paz, e é onde o povo de Deus está tão distraído, né? Com as coisas do mundo, e nós precisamos muito de discernimento de espírito. Deus, ele tem que operar com muita firmeza nas nossas vidas, e se nós não discernirmos, nós não vamos entender a palavra do Senhor. E muitos estão questionando, né, a veracidade das Escrituras por causa dos sofrimentos que estão tendo. Mas em Romanos fala, né, que não há injustiça da parte de Deus. Se você pensa que Deus é injusto em algum momento na tua caminhada cristã, Deus foi injusto quando botou o seu Filho inocente na cruz do Calvário para nos substituir, né? A justiça divina, ela é estranha ao nosso intelecto, ao nosso conhecimento, à nossa mente. E nós temos que entender que todas as provas, todas as tribulações, todas as dificuldades que nós já estamos enfrentando e as que ainda vamos enfrentar, têm um objetivo final: conhecer com realidade quem é Deus, né? Então, não fique triste, não fique perturbado, porque esse fogo que está surgindo de dentro de nós tem um propósito divino. É para nos levar para uma dimensão espiritual aonde olhos não viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado. Nós temos aqui um exemplo, né? A Numbiara já vai ganhar o Vicenzo, né? E quando uma mulher fica grávida, assim, né? Tudo muda na vida dela. Os pés incham, né? Tem desejos, né? Fica estranho a relação, né? E sem contar a dor de parto depois, né? Que já é um grande desafio, né? Não sei, não sou mulher, nunca dei luta nessa criança, mas segundo a Neuza é horrível, né? A tal da dor de parto. Mas depois da dor de parto, irmãos, depois dos 9 meses de mudança de humor, de mudança na rotina, né? Tem a alegria de ter os filhos nos braços, né? E aí quando vê aquela criança, né, chorando, rindo, um pouco parecida com o pai, um pouco parecida com a mãe, né? Às vezes parecido com os avós, né? Aí aquilo gera uma alegria que se esquece da dor. Esquece da dor. E eu quero que você coloque a mão na sua barriga, no seu ventre. Coloque a mão na sua barriga aí. Você está grávido de Deus. E desde o momento que houve essa concepção espiritual, que é sobrenatural, eu e você éramos como a Virgem Maria, né? Deus colocou o seu Filho Jesus dentro do nosso ventre. Que não é essa barriguinha aí, tá? Mas bota a mão no teu coração. Esse é o ventre de Deus. Jesus está ali dentro. E desde aquele momento, eu recordo, irmãos, isso há 27 anos atrás. Meus pés incharam. Até hoje estão inchados. Eu estou naturalmente deformado. Eu tenho uma vida estranha, totalmente estranha daquela que eu tinha antes de estar grávido de Jesus. E muitas dores, e muitos sofrimentos, e muitas aflições, e muitas dificuldades. Mas eu sei que a hora do parto vai chegar. E eu sei que eu vou me alegrar muito em ver o filho varão manifestar. E eu profetizo para você, quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou dizendo. Depois que a gente casa,
e depois que a gente tem filho, né, até o dia da família ficar construída, é muitos desafios. Mas depois é uma alegria que não tem como mensurar. Amém? Então, vamos abrir uma palavra aqui juntos. Mateus, no capítulo 8. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado. Do versículo do 18 até o versículo 22. Mateus, capítulo 8, do 18 até o 22. Você pode ler bem alto aí. Amém, irmãos? Então vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Amém. Oh Deus, te agradecemos aqui, Senhor, por essa manhã, Senhor, estarmos em Tua presença, Senhor Jesus. Te agradecemos pela vida de cada pessoa, Senhor, que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Pedimos que o Senhor venha nos lavando no sangue, nos purificando, Senhor, de todo pecado, Pai. Prepara nossos corações. Aquieta os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Nós invocamos presença aqui. Que todo espírito que não confessa Jesus como Senhor, que bate em retirada em nome de Jesus, toda ansiedade, toda preocupação, toda tristeza, Senhor, nossos problemas agora não sejam empecilhos para a gente receber aqui a Tua presença. Porque para entrarmos na presença do Senhor, precisamos ficar em paz, tranquilos. Precisamos nos concentrar na presença dEle. Porque o Espírito Santo é uma pomba. E qualquer movimento brusco assusta, afasta a pomba. Você que tem que estar com o coração preparado, tranquilo. Acalma o coração, ora. Fecha os olhos. Sente o Senhor. Invoca o Senhor. Invoca. Porque a presença dEle é a melhor coisa que existe na vida. É a melhor sensação que existe. A paz que Ele traz. A alegria que Ele traz. É a sensação que existe. É leveza. É tranquilidade. É o centro do redemoinho. Lá onde está Deus, nós precisamos ir onde Ele está. Nós precisamos senti-lo.
Então abre teu coração agora para sentir o Senhor, para louvar ao Senhor, para ouvir ao Senhor nessa manhã, porque Ele quer falar aos nossos corações. Amém, Senhor Jesus, que assim seja, Senhor. Entregamos tudo aqui em tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que o teu vento suave venha soprar aqui neste lugar, que os teus anjos estejam aqui, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, que nós possamos sentir a presença e a comunhão do teu Santo Espírito, que possamos te descobrir dentro de nós, porque o Senhor está tão perto, mas às vezes nós estamos tão distantes, porque os nossos pensamentos estão aqui conectados com o mundo, mas Deus não se mistura com as coisas deste mundo. O Senhor é santo, Ele é santo, para que a gente se aproxime dEle, sim, como Ele é. Precisamos nos santificar, precisamos nos separar, precisamos nos preparar para a sua vinda, que está tão perto, e desejar que Ele venha, desejar a sua presença todos os dias, e desejar a sua presença todas as vezes quando acordamos pela manhã, desejar ouvir sua voz todos os dias quando despertamos, desejar falar com o Espírito Santo todos os dias, desejar que Ele esteja com a gente tão perto, desejar senti-lo todos os dias. Não é um compromisso dominical, não é um momento apenas. Ele deseja a nossa vida, Ele deseja que estejamos e sintamos Ele todos os momentos dos nossos dias. E nós vamos experimentar, irmãos, coisas maravilhosas, coisas que nunca antes você sentiu, coisas que você nunca antes tinha experimentado. Você vai ser surpreendido por Ele, você vai sentir a presença do Senhor, você vai ser feliz. A felicidade que você ainda procura só está em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, esse louvor aqui de ânimo, alegria. Aleluia. Bate palma. Louva. Apesar desse louvor não ser conhecido, você pode acompanhar com as palmas. Amém? Se chama Um Júbilo no Céu. Esse é o momento, irmãos, aguardado pela igreja. Aleluia. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, verdadeiros e justos são os teus juízos. Pode com a grande meretriz corrompe a terra com a tua prostituição, e da dela vingou o sangue dos seus servos. Aleluia, dai louvores ao nosso Deus. Pequeno e grande, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus. Exultemos porque são chegadas as bodas
bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro, aleluia, aleluia, dai louvores ao nosso Deus, todos os teus servos que os temem, pequenos e grandes. As bodas, bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro. Vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranara, vem, Senhor Jesus, vem reinar sobre a terra, Senhor, vem reinar, Senhor, vem reinar sobre nós, nós precisamos teu reino. Oh Senhor, louvado seja o nome do Senhor pela consumação do século. Está próxima a tua vinda, e a tua vinda é preciosa aos nossos olhos, e a tua vinda é preciosa aos olhos de todos aqueles que querem ver a paz sobre toda esta terra, porque Ele enxugará a tua lágrima, Ele enxugará todo o pranto e toda a dor e todo o sofrimento, e já não haverá mais morte, e já não haverá mais dor, não haverá mais as trevas sobre este lugar, sobre este planeta. É o momento mais aguardado, Senhor. Obrigado, Senhor. Júbilo, irmão, júbilo, alegria, 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 aleluia. Bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro, bodas do Cordeiro. Amém. Benjamin, vamos abrir Mateus capítulo 11, irmãos. Nós vamos ler aqui um versículo 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Vamos ler juntos aí, repitam comigo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Bom dia aos irmãos. Irmão, então eu queria convidar vocês a fecharem os olhos. Esse louvor fala sobre o vaso de alabastro. E a palavra de Deus diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam, daqueles que o invocam em verdade. Perto está o Senhor daqueles que o buscam
Hoje na oração foi falado que quão rico é estar na presença do Senhor. E esse louvor que nós vamos entoar, ele fala sobre o vaso de alabastro, ele fala sobre aquela mulher que entrou na casa onde Jesus estava com um perfume tão precioso, um perfume caro, e ela decidiu ungir os pés de Jesus. E com os cabelos ela enxugou os pés de Jesus, em meio às lágrimas dela. E nessa manhã, o Senhor nos convida a ter esse encontro com Ele. Então feche os teus olhos, você que sabe entoar esse louvor, você canta junto, invoca o nome do Senhor e tem essa experiência com Ele. Se tu quiser se colocar aos pés de Jesus, ajoelhar, fique à vontade, porque o Espírito de Deus, onde Ele está, ali há liberdade. E Ele quer ter um encontro conosco. Não é somente aqui nessa manhã, mas você pode começar, amém? E terminar até a eternidade, em toda a sua vida. Então vamos dizer assim: entrarei em tua presença, Senhor Jesus. Em tuas vestes, para te adorar, para te louvar e te ter como Senhor.
Somos amados do Senhor. Nós dizemos: vem, Senhor, e toma o teu lugar de honra nessa hora. Vem, amado da nossa alma. Tu és o nosso amado, Senhor. Tu és o nosso amado. Diante de ti eu quero estar nessa hora. Beijar os teus pés. Quebra o tesouro. Amada do Senhor, canta, meu amado, canta. Os teus pés com lágrimas, nós somos dignos, Senhor. Com cabelos te enxuguei e prostrado aos teus pés. Próxima canção, irmãos, todos aqueles que querem adorar o Senhor com suas ofertas, seus dízimos, chega agora o momento da gente praticar essa palavra, né? Nós precisamos entrar em batalha, né, contra nós mesmos. Precisamos buscar o Senhor lá no nosso íntimo, irmãos, porque Deus quer comunicar a sua vontade para todos nós. Essa canção é bem conhecida, já é antiga, e ela diz: é nossa vitória, o Senhor já falou, iremos pisar a cabeça do nosso inimigo. Então, uma fé que foi liberada já nas nossas vidas, e essa fé redunda na obediência
aos princípios divinos. Nesse momento que você possa estar praticando todos os princípios do Senhor. Amém, irmãos? É nossa vitória, o Senhor já falou. Iremos pisar a cabeça do nosso inimigo. Nosso inimigo. Conforme a fé liberada por nós, é tempo de luta travada com nosso inimigo. Nosso inimigo. O maior inimigo da fé é o desejo de algo fazer. Pela nossa vontade, o Santo Espírito não pode agir por nós. Jesus é o nosso Senhor. Ele sabe então o que fazer. Transferimos a autoridade ao nosso Deus. E a vitória, quando o maior inimigo é derrotado e Deus fica livre pra agir. É só vitória, é só vitória. Quando o controle do Santo Espírito começa a fluir. Quando o controle do Santo Espírito começa a fluir. Podemos sentar, irmãos. Vamos abrir aqui João capítulo 15. Eu já vou pedir para Silvana, Marislene e o Davi já passar aqui à frente, né? Que eles vão compartilhar na sequência. Silvana, Marislene e depois o Davi. Vamos abrir João capítulo 15, irmãos. E vamos ler aqui o versículo 1 até o 4. Versículo 1 até o 4. João 15, do 1 ao 4. Eu vou ler e os irmãos acompanhem aí. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Bom dia, irmãos. Eu vou compartilhar com você o capítulo 4 do livro A Obra Única de Deus. E nesse capítulo, o título dele é A Obra do Espírito, a Restauração do Senhor. Então, no início dessa mensagem, desse capítulo, né? Paulo, né, apóstolo Paulo, ele estava em Coríntios, na igreja de Coríntios. Aí cita em 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. Eu não vou ler para os irmãos, porque é bastante coisa, então não tem, senão toma muito tempo, né? Então, nesse versículo, fala assim que Paulo, ele foi para a igreja de Corinto, ele encontrou sérios problemas nessa igreja, né? E um dos principais problemas dessa igreja era a divisão dos irmãos. Então, havia divisão naquela igreja.
E era assim, os irmãos viviam na vida de igreja, mas eles viviam sob princípios da alma, então havia uma mistura. E a gente vive dessa forma, hein? A gente vive na igreja, mas com os princípios da alma, os princípios que não são do Senhor. E como que eles viviam? Está falando aqui no versículo 3, que fala assim, ó: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então eles andavam segundo o homem. Havia orgulho naquela igreja, havia ciúmes, havia contendas. Isso aí, essas características da vida da alma geram divisão dentro da igreja, né? Então eles tinham grupinhos, como todo lugar tem, né? Grupinhos, preferências de pessoas. Então havia enganos entre eles, como eu li agora há pouco aqui, ó. E como, né, não podia ficar dessa forma. Só que assim, ó, nós somos de Cristo e não de pessoas. Então quem nos comprou foi Cristo. Nós não pertencemos a pessoas mais. Nunca pertencemos, né? Nós somos do Senhor. E quem é de Cristo não vive em divisão. Né? Somente quando andamos nos rudimentos naturais, né, a vida da alma, há divisão no corpo, né? Então, eu vou ler para vocês 1 Coríntios 3, 4 e 5, que diz assim, ó: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é de Apolo e quem é de Paulo, servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo, tem há pessoas que plantam, né? Aos que plantam, está escrito lá em Marcos 4,14. O semeador semeia a palavra. E os que regam também, está escrito em 1 Coríntios 3, 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, irmão, é assim, ó, quando a gente está na vida da igreja, a gente veio para quê para a vida da igreja? A gente veio para gerar, cuidar de pessoas, né? A gente tem essa responsabilidade de apacentar as pessoas e de levar a sã doutrina para todos. E o que é a sã doutrina, irmãos? A gente fala, mas às vezes é engano no nosso entendimento, né? A sã doutrina nos é oferecida pela mesa do Senhor. E o que é a mesa do Senhor, irmãos? O que é a mesa? É o ministério da palavra. Às vezes a gente confunde ministério da palavra com o apóstolo Sérgio. Isso não é verdade? A gente tem confusão na nossa mente. Então é necessário tirar isso da nossa mente. E esse ministério da palavra chega para nós através do aplicativo Pão de Judá que temos no celular, da editora Vento Sul, da Rádio e TV Menorá. Então, assim, não é necessário pessoas. O apóstolo, Deus usa a vida dele para regar, Deus usa o pastor, Deus usa quem ele quiser. Mas a gente tem material suficiente para irmos direto, né, ao ponto, aquilo que precisamos. E foi falado também em 1 Coríntios 3,7, de modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é o que dá o crescimento a todos nós. Aqui atrás eu esqueci de mencionar uma coisa, que nós vivemos, irmãos, esse sistema de vida da alma é o sistema de clérigos e leigos, tá? Esse sistema de clérigos e leigos, ele vem para a igreja, né? A gente vem para a igreja no sentido de só receber, de não fazer a vontade do Senhor, amém? E assim a gente coloca pessoas no lugar de Deus. Eu sei disso, irmãos, eu já vivi isso aí em outro ministério que eu tive, a gente colocava pessoas, e eu vim para cá, eu falei, Deus, a primeira coisa que eu quero que o Senhor arrume em mim é isso, porque eu não conseguia discernir. E aqui a gente tem toda a oportunidade. Eu fiquei muito feliz porque eu queria verdade na minha vida. E eu creio que todos os irmãos querem, né? Então os irmãos não devem ser assim adorados. Os irmãos não devem ser adorados. Eles devemos apenas amor e comunhão e respeito conforme a posição que Deus constituiu para cada um. O pastor tem uma posição que a gente tem que respeitar, tem que honrar, porque Deus constitui eles como autoridade sobre as nossas vidas. O ministro também, ele tem autoridade, Deus colocou ele lá. Mas ele não é diferente da gente, nem o pastor, nem o ministro, né? Todos nós somos iguais, porque todos são instrumentos de Deus, são instrumentos que Deus utiliza para edificar as nossas vidas. Eles têm a posição que Deus constituiu, mas
É assim, ó, se a gente está no corpo, cada um tem uma posição, mas um depende do outro, né? Mas todos são iguais. Então, o que planta e o que rega são vasos, que carregam o Espírito. E aqui o Espírito Santo é que prepara os vasos para edificar o corpo. E são testemunhas do Senhor e não produtores nem autores da obra. O autor da obra é o Senhor. E quem edifica os vasos é o Espírito Santo. Então, o nosso papel é cooperar com o Senhor, cooperar com o Espírito de forma voluntária. Como que nós vamos cooperar de forma voluntária? A gente sendo constrangido pelo amor de Deus. Agora há pouco teve um louvor aqui, olha, uma bênção de Deus todos, que o louvor constrange muito o nosso coração. Ele toca o nosso coração para a gente ver o amor de Deus, a pessoa de Jesus Cristo aqui. É real, é palpável, né? Então, todos nós somos iguais. Ninguém é maior ou melhor do que ninguém. Lá em 1 Coríntios 3:9, falando assim, ó. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifícios de Deus, sois vós. Então, de Deus nós somos cooperadores, somos lavouras de Deus. O que é uma lavoura, irmão? Lavoura de Deus. Lavoura é uma terra que Deus trabalha para tornar o solo fértil. Então é o homem é essa lavoura de Deus. Então Deus, ele vai preparar o homem para receber a boa semente, que é Cristo, a boa semente. E essa semente que é Cristo, ela vai germinar, crescer, florescer e frutificar. E essa lavoura, que é a terra, que é o homem, né, o coração do homem, Deus prepara. Então vem, às vezes, tribulações, vem cura, vem libertação. Então Deus vai podando o que precisa, limpando o que precisa, para ele poder entrar, né, Cristo poder agir através daquela alma, do homem, né? E para finalizar, irmãos, no final dessa mensagem, fala assim, que o sol simboliza Cristo, a chuva simboliza o Espírito Santo, e a terra é um homem, e a semente é um novo homem, é Cristo. São elementos indispensáveis para o crescimento e o desenvolvimento do processo de edificação do homem. Amém, irmãos? E o término desse processo é quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe vocês. Bom dia, irmãos. Eu vou falar aqui, né, do seminário, né, Liderando em Cooperação. Tô meio nervosa aqui. Toda vez parece que é a primeira vez que a gente está aqui. Ele falou ali, né, de João 3, do 7 até o 10, e Tessalonicenses do 5, do 15 até o 22. Depois, se os irmãos quiserem anotar aí para ler, né, para não ficar muito comprido. Aí ele falou, né, que esse seminário, né, Liderando Cooperação, fala que é para nós preparar para servir o Senhor adequadamente, né? E eu falo que essa mensagem, muitas vezes, é para mim mesmo. Porque certos falam assim, você não tá certo nessa área, não, deixa você lá falar, né? Para ver se você vai entender, né? Pra gente praticar, né? Muitas vezes, porque a gente não pratica, né? Falo por mim, irmãos. E ele falou que o objetivo é a gente examinar, né? E que Deus quer falar conosco. Muitas vezes, numa ministração, numa palavra, Deus quer falar. Através do louvor, através de qualquer... que a gente lê ali algum livro, né? Material, alguma coisa. Deus vai falar sempre conosco. Então, a gente tem que ver, né? Se a gente está adequado com o que está sendo falado, né? Muitas vezes eu não estou, né, os irmãos também, cada um numa área, né? Então, a gente tem que adequar. Eu falo que isso é terrível ainda, né? Então, Deus vai me quebrar. Porque a gente tem que ficar adequado, porque Deus quer, né? Adequar cada um. E Ele quer, né, os ensinamentos que vamos receber do Senhor. Ele quer que a gente pratique. E Ele falou ali também, né, que Jesus, Ele quer nos usar, gente. Ele quer que a gente aprenda a obedecer a palavra de Deus. Senão Ele não consegue nos usar. Muitas vezes Deus quer nos usar cada um de um jeito. Cada um para falar, cada um para louvar, cada um para conversar com algum irmão, para edificar algum irmão. Cada um de um jeito. Mas a gente não obedecendo, Deus não vai conseguir fazer isso. Então, a gente tem que obedecer a Cristo. E o que significa isso, né? Que a gente vai ser quebrado naturalmente. A hora que eu fiquei ouvindo isso, eu falei, Jesus. Então, muitas vezes a gente fica na religião, né?
E a gente tem que cooperar com o Espírito de Deus, né? E a hora que ele falou ali, por que a gente vai ser quebrado? Porque a gente quer fazer a nossa vontade, muitas vezes. E não a vontade de Deus, né? E igual teve uma ministração essa semana que falou que, tipo assim, Deus deixou, Jesus quando estava pregando, né, os pais deles foram chamar, né, a mãe dele foi chamar ele. E ele deixou, falou, não, meus pais e minha família, que é eles que estão me ouvindo, né? Isso e a gente fica assim, ouvindo assim, fala assim, nossa, que benção, né? Tipo, se fosse eu ia deixar aí com a família. E é triste ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que ver que tem que fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Eu falo, toda vez que eu venho aqui, parece que é a primeira vez que vai cantar ali um nervosismo. Ai, meu Deus do céu. Então a gente tem que ver que a gente não tem mais vontade, irmãos. E Deus em primeiro lugar, né? Então a gente tem que, em tudo, ele foi falado também, a gente tem que dar graça em tudo. Porque essa é a vontade de Deus, né? Não devemos murmurar, não devemos criticar, aceitar e dar graça em tudo. Às vezes acontece algo, ele falou ali, né, que nos decepciona ou deixa nós tristes. Muitas vezes estamos desanimados, devemos pensar nisso e agradecer por essa vontade de Deus. Muitas vezes acontece algo conosco no dia a dia, alguém fala uma coisa, até mesmo a gente fala alguma coisa para a pessoa. A gente tem que reconhecer e pedir perdão para a pessoa também, para Deus, né? Porque tudo acontece com a nossa vida. Talvez aconteça alguma coisa que na hora eu fico irada, ou fico com raiva. Não, tem que agradecer a Deus porque está acontecendo aquilo. A gente falar é muito fazer, mas para praticar. E Deus vai acontecer isso, igual aconteceu essa semana. Aconteceu muita coisa na minha vida. E veio essa mensagem, sabe? Todas as mensagens que eu vou falar, que eu vou fazer, sempre acontece algo. Mas eu não consigo praticar. E Deus está vindo e Deus está quebrando, porque tem que praticar. Não adianta ficar só falando. Então Deus vai quebrar até praticar, né? Então a gente, em vez da gente reclamar, a gente tem que orar e agradecer a Deus. Igual já foi falado aqui, né? Não ficar murmurando, não tipo reclamando, tem que agradecer por tudo. E a gente fala, a primeira vez que a gente vai agradecer, a gente fala assim, ai Deus, obrigado. Vai sair da boca para fora. A segunda também vai, você está falando aquilo lá para a boca para fora. Você repetir umas 3, 4, 5 vezes, igual foi falado, vai sair do coração. Mas tem que estar insistindo. Talvez aconteça alguma coisa, alguma briga, não sei, qualquer coisa, a gente fala assim, oh Deus, obrigado pela essa briga, oh Deus, obrigado por isso. A gente tem que falar isso. Na hora você vai falar da boca para fora. 5, 6 vezes. Mas a gente tem que ficar insistindo para sair do coração. Ali foi falado, né? E ele falou também que ali a gente está nos últimos dias, né? Nessa terra. A gente tem que mudar nossas atitudes e falar da palavra de Deus e levar a mesa para as pessoas, né? Porque só Jesus pode nos perdoar, irmãos. Pode perdoar o pecador, pode perdoar qualquer pecado nosso, né? Porque não tem outro, né? E ele falou, né, que a gente tem que restaurar a nossa alma, pois ainda não estamos prontos, irmãos. Cada um, né, sabe onde que está a área, né, o erro e tal. E a gente não está pronto. E ele está querendo isso de nós, né? Que a gente venha nos humilhar para ele, né? E ele falou que Deus já está operando nos 4 cantos da terra, né? E ele quer dar as bênçãos para nós, para cada um. Deus quer, você acha que Jesus não quer a bênção para nós? Lógico que quer, mas só que a gente não obedece, daí a bênção fica retida. Ele falou ali, né? E eu fiquei muitas vezes, a gente fala assim, ai Deus, eu preciso disso e tal. Lógico, a gente não tem que orar mais nisso, né? Mas muitas vezes a gente quer muitas bênçãos, mas Deus não vai dar, porque nós não estamos obedecendo. Então a gente está sendo ainda incrédulo, a gente está desobedecendo em muitas áreas, né, irmãos? E ele quer, e mesmo assim o diabo quer todos os dias, irmãos, atrapalhar isso, o nosso crescimento. E ele quer tardar a bênção de Deus. E se a gente fizer, e Deus quer que a gente desfruta, tem muitas bênçãos para nós. Mas só que se a gente não ficar firme, se a gente não arrepender de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala, porque a gente é carne, mas a gente tem que vigiar, porque às vezes está muita coisa ruim da nossa boca. Então Deus quer fazer as coisas boas para nós também. Mas a gente estiver ali, né, na mesa, firminho, obedecendo. Mas se não estiver obedecendo, não vai acontecer, irmãos. Isso aí eu fiquei assim, sabe? Nossa, Deus, estou muito errado. Deus quer que a gente obedece. E todos os dias, irmãos, igual foi falado ali, a gente tem que pedir perdão dos nossos pecados. Para as pessoas que a gente fala alguma coisa, para as pessoas que a gente faz muitas coisas. Porque Satanás quer isso, irmãos. Satanás quer tirar nós da presença de Deus.
E muitas vezes a gente vem e fala, mas eu sei que é difícil, porque eu falo que a gente é carne ainda, a gente é ruim, né? Como se diz. Tem muita coisa ruim dentro da gente, mas a gente tem que estar ali, orando. E igual ele falou, não ver as coisas dos nossos irmãos também. Fala assim, mas fulano tá desse jeito, esse cano tá desse jeito. Não, tem que olhar pra gente, cada um olhar pra si, né? E ver o erro da gente mesmo e pedir a Deus. E deixar Deus nos usar, né? Porque se a gente falar assim, mas tô desse jeito, eu não vou fazer isso. O diabo quer fazer isso com a gente mesmo, tacar isso na nossa cabeça. Mas você tá assim, porque você vai lá, o que você vai fazer isso? Na cabeça da gente mesmo. Fica isso. Então, Deus quer que a gente nos humilhe cada dia mais, né? Para Ele venha fazer a obra dele. Amém? É isso que eu queria falar para os irmãos. Bom dia, irmãos. Hoje eu vou ler o livro Consagração, capítulo 2. O título desse livro é Visão, Amor e Consagração. E aqui ele falou que antes de ler esse capítulo é para meditar na seguinte frase. Então, os irmãos que tiver um caderno pode anotar. A frase é: eu não decido nada, não sei nada e não faço nada na igreja. E antes de começar, ele leu também Êxodo 28, versículo 40 ao 43. A consagração significa estar totalmente dependente da vontade de Deus. Significa sempre buscar tudo no Senhor, não nos homens e nem nas coisas naturais. Hoje em dia, muitos dos crentes são muito fracassados porque eles não conseguem viver na consagração. Irmãos, vocês acham que Deus quer que a gente tenha uma vida de religiosidade e tradição? Acertaram, Deus não quer que a gente tenha, porque as pessoas que vivem disso não tocam o espírito. E nesse capítulo, ele falou que só existem 2 caminhos, o da consagração ou o da religião. A gente precisa discernir que somos doentes emocionais e a gente tem que acertar que só um pode curar, que é o Senhor. E as pessoas que têm as memórias feridas não conseguem sentir de jeito nenhum o amor de Deus, muito menos o amor dos demais irmãos e de seus familiares. Eu vou pedir para 3 irmãos ler algumas palavras. Pedir para Neuza Melo ler Gálatas 2, 19, 20. O Nicolas, 1 João 2, 27. E o Bernardo, João 5, 30. Quando for para ler, eu aviso. Por consequências, não consegue se consagrar. Mas se as pessoas confessar todos os seus traumas ao Senhor, o Senhor vai os sarar. A gente tem que ter a seguinte verdade em nosso íntimo, que a rejeição e a rebelião são deuses que inventamos para suprir nossas carências. Irmãos, isso significa rejeitar nosso Deus. E os irmãos sabiam que existem 3 determinações escritas em Êxodo 28, versículo 41, que são: vestirás, ungirás e consagrarás. Primeiro, vestirás precisamos das vestes de Deus, não das vestes do mundo. Nós devemos buscar as vestes nupciais, que são o caráter e os dons de Cristo revelado em nossas vidas. Ô Neuza, pode ler. Mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora, em na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou a mim. 2. Ungirá significa regeneração, o nascimento da água e do Espírito, o momento em que recebemos a unção interior, ou seja, a presença de Deus em nosso espírito humano. Nicolas? E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas como sua todas as coisas e é verdadeira
não é mentira. Como ela vos ensinou. Assim nele permanecereis. 3. Consagrarás. É que precisamos tomar o exemplo da consagração de Jesus Cristo no guiar das nossas vidas. João? Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço. O meu juiz é justo. O meu juiz é justo. E não procura a minha própria vontade. E não procura a minha própria vontade. Sim, é daquele. E sim, é daquele que me enviou. E aqui no livro estava escrito que falou que se você observar que Jesus sempre dizia, eu nada posso fazer de mim mesmo. Isso indica que ele era um homem consagrado. Nós precisamos saber qual é o inimigo que tem nos impedido de consagrar-se. Esse inimigo tem nos privado de desfrutar de Deus. A gente tem que orar para Deus que nos revele ou que tem nos bloqueado espiritualmente. E depois pedir para Deus retirar esse inimigo de seu interior. Por essa operação de sua palavra, a santidade é o resultado da consagração. Precisamos permitir que o Senhor faça a obra em nossas vidas. Nós não podemos seguir sem as obras do Senhor. Isso temos que permitir, irmãos, que o Senhor faça suas obras em nossas vidas. E antes de finalizar, eu vou falar o significado das palavras que são visão, amor, consagração. Visão significa termos entendimento do mistério de Deus, ou seja, significa termos a revelação do plano de Deus de eternidade a eternidade. Amor, precisamos ter a revelação do amor de Deus anunciada em Jesus Cristo para sermos constrangidos por esse amor. Consagração significa realizarmos um serviço incondicional a Deus, significa o seu dispor constantemente. Amém. Nós temos espaço aí para um testemunho, irmãos. Quem é que vai ser o primeiro? Enquanto os irmãos pensam aí, eu quero a palavra aí com os irmãos em Lucas. Lucas capítulo 13, nós vamos ler o versículo 6. Aí dá tempo desse irmão que quer dar um testemunho passar rapidamente aqui. Vamos ler juntos. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode escutá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela. Ele ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Alguém quer dar um testemunho? O pastor Itajubá, então, vai compartilhar algo do Senhor aí. Quando Deus dá uma oportunidade para testemunho, aí a gente tem um testemunho, por exemplo, de vitória. Quando a gente dá esse testemunho, Deus arruma mais 1000 vitórias. Então, perder a oportunidade. Amém, irmãos. Friozinho na barriga, como sempre. Uma palavrinha, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos. Foi falado no nosso grupo familiar dessa semana, segunda-feira. E está em Gênesis, eu vou ler com os irmãos aqui rapidinho. Gênesis 22, 12. Então essa palavra Deus mostrou, né, na segunda-feira.
segunda-feira, no grupo familiar, mexeu muito comigo, irmãos. E a gente vê a extrema fé, né, que era de Abraão, quando ele levou o filho dele, e Deus pediu para crucificar, né? E ali Abraão, eu imagino a fé dele, né, andando com o filho dele ali. Tamanha fé e confiança em Cristo, né? Então, Gênesis 22, 12. Então ele disse: não entendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Amém, irmãos? Então, essa palavra falou muito comigo, né? Que muitas vezes a gente não tem essa confiança que Abraão teve em Cristo, em Deus. E a gente tem que ter essa confiança, né? Tem que confiar nele, tem que ter essa fé. Tanto que o título desse Nutrivídeo era Extrema Fé. Então a gente vê a extrema fé que Abraão tinha, né, em Deus ali. Falou com ele para ele levar o filho dele. E eu imagino eu, né, assim, com a minha filha, eu não tenho essa confiança que Abraão teve, né? E a gente precisa buscar, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Quando a gente acorda, as premissas, colocar Deus em primeiro lugar, quando a gente está tomando café, quando a gente vai almoçar, quando a gente está no trabalho, Cristo tem que estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. Bem, irmãos, então essa palavra falou bastante comigo em confiança e a fé extrema, que foi falado no nosso grupo familiar essa semana. Amém, irmãos? Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos que possam fortalecer a fé, e tudo que a gente for fazer, irmãos, a gente parar, orar para Cristo e sempre colocar Ele em primeiro lugar. Amém? Então é isso que eu queria deixar uma palavra com os irmãos. Dá tempo ainda de ganhar 1000 vitórias aí. Ninguém? Amém. A irmã vai ganhar 1000 vitórias. Oh, glória. Às vezes tem uma pressãozinha judaica, né? Boa tarde já, né, meus irmãos? Então, hoje eu cheguei aqui, comecei a chorar, né? Fui orar chorando. Daí eu lembrei que eu recebi uma graça aqui. O dia que o pastor, lembra quando o pastor mandou todo mundo ficar aqui na frente, aqui, um pertinho do outro? Aquela dor que eu sentia, que queimava aqui, que descia o braço. Naquele dia eu fui curada aqui, meu irmão. Não voltou. A dor na perna continua. Mas aqui em cima não voltou nunca mais a dor. Jesus usou o irmão para curar daquela dor, porque eu falei, meu Deus, dor na perna, agora dor no pescoço, é para me quebrantar mesmo, né? Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer daqui a um dia? Eu não vou poder levantar da cama, né? Daí eu estava perto do Antônio João, eu cheguei pertinho do Antônio João, abracei ele assim, comecei a pedir, falei, Deus, usa o pastor que tira essa dor, porque essa dor é mais incomodativa do que o do joelho, que o do joelho eu sendo, para de doer. Daí foi passando, e a hora que ele estava fazendo a oração, parece que eu não estava aqui, parece que eu estava em outro lugar.
outro lugar distante. Daí, quando eu abri o olho, foi passando aquela dor, passando. E eu não sinto nada mais de dor nesse lugar, sabe? E foi uma graça que eu alcancei aqui, né, gente? A Marta falou, mas você não deixa de contar isso, não. Porque ela fica no meu pé, a Marta. Ela fica no meu pé mesmo. Ela falou para mim, não deixa de contar, não, porque foi uma... Daí eu falei, não, eu vou. A hora que o pastor falou, perdeu a graça. Eu falei, não posso perder essa graça, não. Então é isso, gente. Não tive mais dor aqui, pastor. Fui curado naquele dia aqui, que a gente ficou tudo juntinho aqui. Não tive mais dor, desci pro braço aqui, nos dedos, tudo, sabe? Não tô sentindo mais dor. Mas na perna continua, mas de certo é espinho na carne, tem, né? Então, a gente vai levando a vida, né? O importante é agradecer a Deus pela saúde da minha mãe. Minha mãe tá... Hoje ela ligou cedinho para mim. Filha, não deixa de ir na igreja hoje, não. Olha para você ver. Falei, não, eu tô trocando de roupa, Marta. Vai aqui para me levar. Vai sim, porque ontem eu não achei ser boa aqui, não. Sabe? A mãe conhece o filho, né? Eu falei, tá bom, eu vou sim. Daí... É isso, gente. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. E é isso aí. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Amém, gente. Vamos colocar em pé, irmãos. Às vezes uma pressãozinha judaica funciona, viu? Você pode sentar agora. Só para se acordar um pouquinho. A gente fica muito sentado, dá sono, né? Irmãos, eu sinto de compartilhar assim rapidamente, né? Nós tivemos uma mensagem na quinta-feira com tradução para o inglês que o ministro se utilizou de Mateus capítulo 8, a experiência do centurião, que falou sobre consagração. E eu vejo que na nossa experiência, assim, né, caminhando com o Senhor, eu creio que você também tem essa experiência. A nossa maior dificuldade não é cantar, não é pregar, não é vir nos cultos, não é falar de Jesus. Nós não temos dificuldade para isso, mas de estarmos consagrados. Eu acho que é o nosso maior desafio, né? Nossa caminhada cristã é ter uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de intimidade com Deus não é ter desenvoltura ou manifestação de dons do Espírito para levar vida para outras pessoas. A consagração, ela tem um propósito de me tornar totalmente dependente de Deus. Aqui o nosso pastor de Itajubá falando, né, sobre as primícias, né, de manhã, depender de Deus. Vamos tomar um café, depender de Deus. Vamos lá na fruteira comprar um pé de alface, depender de Deus. Vamos trocar de carro, né, depender de Deus. Vamos casar, depender de Deus. Vamos ter filhos, depender de Deus, né? E essa dependência está escassa. Há uma escassez dessa dependência. Então está faltando bastante consagração da nossa parte. E aí desde então comecei a meditar nisso aí, né? Porque Deus opera no nosso coração, porque quanto mais próximo tu estás de Deus, mais a consagração é exigida pelo Senhor. Então a gente nunca está bem, nunca está pronto, né? Quanto mais tu busca, mais o Senhor requer santidade, pureza, justiça e atos de justiça. E Deus me trouxe algumas palavras que eu quero compartilhar em cima disso, né? Primeiro Mateus capítulo 8, que nós iniciamos a nossa leitura aqui, falando sobre
Jesus põe à prova os que querem segui-lo, né? Então, quando a gente vem para a vida da igreja, nos é pregado o evangelho graça, né? E nesse movimento, junto do da graça, que só serve para gerar, mas para cuidar, para gerar crescimento espiritual, maturidade, dependência de Deus, neste movimento já vem embutido o evangelho do reino, né? Que apresenta Jesus não como aquele que soluciona teus problemas, mas como aquele que quer ser o teu dono, quer ser o teu Senhor. E aqui no versículo 18 nós lemos, né? Diz assim, ó: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Isso aqui é a essência do evangelho do reino. O Senhor não te pede, por favor, para você obedecer à verdade. Há uma ordenança para você avançar. E essa é a mensagem do reino. Ela te dá todo o respaldo para você crescer em vida e avançar na vida espiritual, para alcançar a realidade. Aí no versículo 19, então aproximando-se dele um escriba. Esse escriba, ele tinha muita letra, muito conhecimento, por isso tinha esse título, era um escriba. Quando falava sobre lei civil, leis religiosas, esse homem era chamado. E ele ali então trazia a letra, a informação sobre tal situação que deveria ser resolvida. E esse homem então chegou para Jesus e disse assim para ele, vamos ler junto: mestre, quem tem letra na mente, irmãos, não reconhece Jesus Cristo como rei. E hoje talvez muitos de nós estamos aqui, se falar sobre qualquer versículo, se falar sobre qualquer situação, já vem na nossa mente, tal versículo resolve o problema. Então quem tem a letra na mente não reconhece o Filho de Deus como rei, mas como um mestre, como mais um que detém conhecimento. E Deus tem que mudar isso na nossa vida. Se chegar alguém com você com problema, por exemplo, de doença, você vai fazer uma oração, com certeza, e eu tenho certeza que você vai citar aquele versículo de Isaías 83, 1 Pedro 2,21, que fala que Jesus Cristo tomou sobre si as enfermidades, nossas dores, e pelas suas chagas nós somos sarados. Você sabe esse versículo, e você ora esse versículo. E quando uma pessoa é do mundo que não tem Cristo, chega até você falando que tem uma doença terminal, você vai falar, abre a Bíblia aí, esse versículo diz tal coisa. Não é verdade? Tem certeza. Mas quando eu estou doente, quando você está doente, o pavor vem e a gente não acredita nesses versículos. Porque a gente chama Jesus de mestre e não de filho de Deus, o nosso dono, o Rei Jesus, e nós súditos, servos dele. E para nós obter vitória, irmãos, eu tenho que começar a enxergar o dono dessa direção, desta Bíblia, desses versículos, como meu dono. Eu só vou conseguir experimentar, por exemplo, nesta área, uma cura de enfermidade, não é eu citando esse versículo, mas eu reconhecendo que o dono desse versículo é também meu dono. E eu vou ter uma vida de submissão absoluta a esse dono. E aí quando vir, a assolação, as trevas, o vale da sombra e da morte, eu vou dizer esse versículo não como um mestre, mas com realidade. Como aquele que é dono desse versículo também é dono da minha alma, dono do meu corpo, e dono do meu espírito, e dono da minha vida. Então quando alguém está com problema financeiro, aí chega pra gente, está na igreja há anos, a gente diz, Malaquias 3:10. A questão de 1 Coríntios 9, contribuições. E aquela pessoa até dizima e até começa a ofertar, mas continua com assolação na área financeira. Aquela pessoa que deu a direção está assolada na vida financeira. Ela está dando uma receita que ela não aceita para a vida dela. Então, ela continua com problemas. E aí nós temos problemas, por exemplo, que abala muita gente, a vida familiar também, que é um grande desafio, vida conjugal. Quando chega alguém perto da gente com problema conjugal, a gente tem até um livro que a gente indica, Qual é o livro? Você indica, Vai estar com problema lá,
Porque a gente não aceita que o dono dessas dicas também é dono da tua vida. E aí a gente nunca experimenta a fortaleza que é esse. E aí no versículo 20, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele está dando uma dica assim, tu me reconhece como mestre que nem o jovem rico. Ele se considera bom, por isso que me chamou de bom. Só que tu não aceita o governo desse bom. Tu não aceita o governo desse que tu chama de mestre. Não aceita o governo desse que tu chama Jesus. Quando está em apuros, a gente dobra o joelho, se lava em lágrimas e faz uma série de votos. Quando Deus dá uma refrigerada, nós esquecemos que Ele é dono. Engraçado que quando a gente está com um pepino, a gente quer que Ele faça salada, né? Ele é o nosso dono. Mas quando a coisa alivia, a gente não aceita mais Ele como dono. Porque Ele quer me mandar, quer me ordenar, quer me dirigir, e a gente faz tudo errado. Então está faltando realidade. Está faltando consagração. Pregar a palavra, falar em línguas, né? Fazer todo aquele sensacionalismo quando vai para um púlpito, aquilo ali não quer dizer que você tem intimidade com Deus. Porque o diabo é dotado de dons e coisas sobrenaturais, ele faz também. Amém? Mas não tem intimidade com Deus. E aí segue 21. O outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha que chocante que o teu dono diz. Deixa os mortos sepultar os mortos. Forte isso, né? Ah, mas ele é meu pai, ele é minha mãe, ele é fulano de tal, é beltrano de tal. Pois é. Só que ele teve tempo. Tu teve tempo de amar, teve tempo de honrar, teve tempo de respeitar, só que acabou o tempo. Agora, não tem o que fazer. E nós não aceitamos esse tipo de falar do nosso dono. Mas quando a coisa aperta, a gente diz: ó Senhor, onde é que tu estás? E se você ficasse um pouquinho em silêncio, Deus vai dizer para ti assim, eu sempre estive no mesmo lugar. É você que sai para dar as voltas, que nem o filho pródigo. Sai para dar voltas. A tua independência te leva para bem longe dessa intimidade. E aí a gente sofre, perde. Mas o Senhor tem uma receita, irmãos. Nós lemos aqui Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Olha a receita que Deus diz. Vai correlacionando esses versículos. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele fala dois tipos de pessoas: os que estão cansados e os que estão sobrecarregados. Quem é que está cansado? E quem é que está sobre um peso? Cansado, irmãos, é todos aqueles que não têm Jesus, que são gentios, que não têm salvação, que se morrer eles vão para o inferno. Você olha assim, nem precisa perguntar para um ímpio lá fora, lá assim, como é que tu tá? A cara dele já diz: eu estou muito cansado com essa vida, eu não aguento mais. Eu já tive essa experiência. Há 27 anos atrás, quando eu tentei o suicídio 2 vezes, eu estava nessa condição. Eu estou cansado de viver. Então, vinde a mim. São dois grupos de pessoas. Aqueles que estão cansados, aqueles que não têm salvação. Não existe refrigério para esses. Só se ir até Jesus. Você conhece pessoas que estão cansadas? Eu conheço muitas pessoas. Então você tem que levar para essas pessoas. Elas estão cansadas. Elas estão a ponto de desistir de casamento. Elas estão a ponto de desistir, né, de filhos. Não aguentam mais os filhos. Estão a ponto de desistir do trabalho. Estão a ponto de desistir até da própria vida. Muitos. Elas estão prontos para irem até Jesus. Só que elas não sabem o caminho. Diz para a pessoa que está ao teu lado: você, diga ali, sabe o caminho. Por que não traz essas pessoas? Por que tu não está trazendo essas pessoas? Você sabe o caminho? Ou você não sabe o caminho? Está aqui o caminho, você sabe.
Aqui dentro, o reino, nós falamos lá na reunião pré-culto, aqui dentro você sabe que o caminho está ali dentro. Por que não traz? Por que não segue? Essas pessoas estão cansadas. Mas fala de um outro grupo de pessoas também, que é o que eu quero falar. Olha só, vinde a mim todos que estáis e os sobrecarregados. Vira para a pessoa que está do seu lado. É você. Você está sobrecarregado. Sabe por quê? Que Deus te chamou para um propósito específico. E você está cheio de cargas do mundo. Você está sobrecarregado. Amém? Gente, crente com depressão. Pode isso? Jesus já levou. Isaías diz que ele anivelou os outeiros e derrubou os montes. Está tudo pronto agora. Quem aceitou Jesus Cristo não tem mais depressão. Não existe isso aí para quem é cristão. Mas ele está sobrecarregado com os mesmos sintomas daqueles que não têm Jesus. Estão ansiosos, preocupados, com medo. E eles dizem, tem crente que vai para psicólogo e diz, eu estou com depressão. É que o psicólogo não é tão, mas se ele fosse, ele diz assim, tu já aceitou Jesus? Já? Tu já é batizado? Já? Tu está indo na igreja? Já. Então não existe depressão para ti, filho. Tu estás sobrecarregado porque tu estás deixando de lado o jugo de Jesus. O trabalho que Jesus tem na tua vida e através da tua vida. E tu está sobrecarregado e preocupado com muitas coisas terrenas e o Senhor não te chamou para isso. Só existe uma coisa que Deus te chamou para essa vida da igreja: gerar e cuidar. Só isso. Mas isso é necessária consagração. Pode observar que todos os teus medos, todos os teus fracassos não tem nada a ver com aquilo que Deus quer fazer da tua vida através da tua vida. É que você está fazendo coisas que Deus não dirigiu e isso está te sobrecarregando. Você não aguenta mais. Olha a cara de tristeza do teu irmão apavorado. Não tem dó dele. Ele está sobrecarregado. E é por isso que eu dou uma choropada às vezes, né? Né, Luiz e Carol? Eu vivo xaropeando. Porque eu estou vendo, as pessoas vão ficar sobrecarregadas e não vão aguentar. E essa posição, irmãos, no mundo espiritual configura. Lembra que nós lemos aqui João 15? Existem dois grupos de pessoas ali. Aquele que dá fruto e aquele que não dá fruto. Quem é o que não dá fruto? Aquele que está sobrecarregado. Olha quantos anos está na igreja, cadê os frutos? Está mais humilde? Está mais paciente? Está mais obediente? Está mais amoroso? Está dependendo mais do Senhor? Não. Aí você vai lembrar, nós lemos Lucas aqui 8, né? A figueira tem frutos. Quando tem uma lavoura cheia de figueira, como é que se chama? Como é que se chama? Um pomar de figos, né? Agora, quando tem muitas plantações de uva, como é que chama? Não. Amém? E o que diz ali naquela parábola? Que havia o dono de uma vinha. E tinha na vinha uma figueira. Então, tem um símbolo. A palavra figueira na Bíblia, irmãos, e é reconhecida na biologia, é o fruto mais doce que tem, é o figo, sabia? Pode procurar lá. Figo, a palavra figo, na Bíblia, ela representa conhecimento. A palavra uva, vinho, na Bíblia, representa vida. Lembra lá nas bodas lá de Canaã, que Jesus transformou a água em figo? Não. Uma água em vinho. Ele deu vida para aquela água. E aquele casamento foi uma maravilha depois, né? Então, quando a Bíblia fala em figueira, em figo, é conhecimento. E Jesus olhou para aquele pé de figueira e procurou fruto. Ele procurou fruto e não encontrou, apenas folha. Folha alimenta? Tu não é vaca para comer folha? Né?
E aí ele olhou para aquela figueira, ele olhou para aquele conhecimento dentro da igreja, a igreja, né? A vinha é a igreja, e a vinha, que é a igreja, ela tem que produzir muitos frutos, irmão. Aí Jesus Cristo, dono da vinha, olhou para a igreja e viu conhecimento. Olha para a tua vida, se não está desproporcional. Tem muito mais dica para resolver o problema dos outros do que a nossa obediência para resolver os nossos próprios problemas. Já percebeu? Chega alguém com problema, tu tem uma dica. E aí se a pessoa olhasse para ti assim, e tu, como é que tu tá? E tu ia baixar a cabeça, porque não tem o que falar. E Deus olhou aquela figueira, olha, não tem fruto. E aí o dono da figueira disse assim, então vamos cortar ela da vinha, tá aí ocupando a terra inutilmente. Sabe o que significa isso? Quantas pessoas tu vê que elas são ceifadas da terra assim? Elas estão jovens. A igreja. Deus quer cumprir o propósito dele através da pessoa, e a pessoa só quer conhecimento, só quer figo, só quer figueira, e não dá frutos, só folhas. Folha dá sombra, né? Mas folha não alimenta. A pessoa é cheia de dons, dotada de dons, é sobrenatural, sobe para um púlpito, é Deus no céu e na terra não é Deus, é Ele, né? Dons, figo. E o Senhor olha para a igreja e vê muitos figos, só figueira sem fruto nenhum. E aí ele diz assim, Jesus intercede por nós, né? Nós estamos em 2025, né? Nós estamos em janeiro. Essa mensagem é para esse ano. E ele diz assim, não, pai, é o seguinte, vamos dar mais um ano para ele. Pode ser que ele transforme todo o conhecimento em fruto. E aí o pai, então vamos dar mais um ano. Aí Jesus tem que intervir, né, irmãos? Vamos cavar a raiz ali, né? Você está vendo essa plantação aqui? Você está enxergando a raiz? Mas a raiz é feia, né? A folha é bonita, a raiz é feia. E é o que Deus vai fazer em 2025. Vamos escavar o crente e vamos expor toda a podridão dele publicamente, porque teve tempo de se expor para mim e não quiseram. Então agora Jesus intercedendo. Pai, vamos levantar arranjos para expor toda aquilo que está em oculto. Mentira, hipocrisia, fornicação, adultério espiritual, roubo. Tudo que a gente está fazendo em ocultas, chegou 2025, irmãos. E você precisa lembrar disso aí nos próximos dias aí. Deus vai se expor. E você vai ficar chocado. E você vai querer escapar. Mas está na igreja, não tem como escapar. Foi plantado ali, o conhecimento está ali para produzir fruto. E aí Jesus Cristo ainda pega e bota para dar uma ajeitada, estrume. E a gente vai ficar mal fedido na comunidade. E é o tempo que nós temos para dar frutos. É as provas e as tribulações que vamos enfrentar. Porque Deus abençoou e a gente esqueceu do Senhor. Nós estamos aqui com quase 50, 60 pessoas. Aí o Senhor disse assim, alguém tem um testemunho? Deus não te fez nada na tua vida? Deus quer multiplicar teu testemunho, dando esperança e fé nas pessoas que estão com provas. Porque não é só que está assistindo. Tem muitas pessoas assistindo a gente pela nossa página. E vai ficar gravado, pessoas vão assistir depois. E eu sou como vocês, pecadores, fracos. E eu preciso ver que está produzindo fruto. Tem algum testemunho aqui? Não tem testemunho. Então tem o quê? Só o quê? Figo? Perigoso. Graças a Deus que Deus levantou um cordeiro ali que me animou, né? O cordeiro veio se arrastando aqui, parecia o cordeiro lá de Abraão lá. Mas Deus levantou para dar uma animada. Grupos familiares, irmãos, cadê os frutos? E fruto só é gerado através da obediência. E aí nós lemos aqui, né? Lucas 13. Lucas em diante, abre aí.
Versículo 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Aí João 15 lá fala da videira verdadeira, né? Que aquele que dá fruto, o Senhor poda. Mas aquele que não der fruto, e o prazo é esse, né? Aquele que não der fruto, não tem o porquê estar ocupando a terra. O Senhor corta. Irmão, isso é sério. Porque depois que uma pessoa morre, aí tu vai ver só na glória. Olha para o teu lado. Às vezes é cônjuge, às vezes é irmão, às vezes é filho. Olha para ele. Talvez Deus quer usar você como estrume para ajudar a crescer. Aí quando vê que a coisa está arrochando, Deus está usando ele como estrume. Está te exortando, está te auxiliando a você a dar frutos esse ano. Porque a gente reclama dos filhos, né? Imagina se cada vez que você reclamasse de um filho, Deus decidisse, então eu vou recolher ele. Tá com ele, né? Então eu vou recolher ele. Vai ficar bom, será? Aí você olha pro teu cônjuge, você briga com ele, reclama dele, olha para eles aí, quem tem, né? Olha aí. Tu briga com ele, tu reclama dele, tu xinga ele, tá ruim com ele. Mas Deus pega e diz assim, então tá, eu vou cortar ele da terra, vou recolher. Aí depois tá chorando lá no esquife. Ou dando glória a Deus, não sei, né? Mas em nome de Jesus, que seja só o choro, né, de tristeza. Porque depois que Deus coloca a mão, o ministro falou uma mensagem anterior aí, que depois que Deus coloca a mão na vida de alguém, irmãos, não tem quem interceda. Amém? Então essa pessoa que você acha chata, é o estrume que Deus está levantando para ajudar você a ser fértil. Amém? Não despreze essas oportunidades. Porque nós temos um tempo para dar fruto. Aí você vai lembrar de Saul, né, irmãos? Deus deu tudo para Saul. E tinha um tempo para ele dar fruto. Ele não deu fruto. E aí, uma figueira na vinha sem fruto. E o que o Senhor fez? Corta ele. Não adianta, poder, não adianta. O cara nunca se ajeita. Então, corta ele. Deus cortou ele. E muitos personagens bíblicos que nos deixam como referência que Deus vai fazer isso na nossa vida. Só em pensar nisso, irmãos, eu já não durmo de medo. Deus, eu não quero ser cortado. A minha esposa é tão nova para ficar viúva. Meus filhos são tão jovens para ficar órfão de pai. Então, Senhor, me ajuda, eu quero botar tudo na linha na minha vida. Eu quero botar tudo em dia, Senhor. Está faltando consagração, vou aumentar a consagração. Está faltando jejum, vou aumentar o jejum. Está faltando gerar, vou aumentar o gerar. Está faltando cuidar, vou aumentar o cuidar. Está faltando contribuir, vou aumentar a contribuição. Porque quando Deus vê que a pessoa está dando fruto, aconteceu em Deus, capítulo 11, irmãos. Vamos ler lá, no 29. E todo o nosso problema está nisso aqui. Se você aderir a essa direção profética aqui do Senhor, eu quero dizer para você, acabou esse sobrepeso que está sobre você. Olha só, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é uma tarefa que Deus tem para fazer na terra através dos eleitos. É uma obra que Deus tem que fazer nessa cidade através de você. Esse é o jugo. Você está carregando outro jugo. Porque eu e você queremos fazer do nosso jeito e as nossas coisas. E isso vai deixar a gente sobrecarregado. Nós não vamos suportar. Daqui a pouquinho você vai crente assim, ó, abandonando o barco. Mas a nossa saída está aqui, ó. Jesus dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Então, Deus quer estabelecer a sua igreja nesta cidade. Então, é um trabalho, uma comissão de cada um de nós cooperar para que seja estabelecido. E quando eu estiver cooperando com o Espírito para estabelecer a vontade dele nessa cidade, irmãos, o
que vai acontecer? E aprendei de mim. Eu estou aprendendo a ser manso e humilde. Amém? Hoje a gente aprendeu tudo o conhecimento teórico e biográfico das Escrituras. Todos nós já sabemos, tudo. Eu quero dizer para você que pode pegar qualquer pastor com teologia aí, com faculdade, com magistrado, e se colocar... Até a Isabel deu um testemunho, acho que uns 3 cultos passados, que um médico com diploma na medicina, que é um cara que tu pode julgar que não é burro, que é inteligente, que tem conhecimento. A irmã começou a falar de Jesus, ele ficou de boca aberta, né, Isabel? E começou a dar conversa, esqueceu de atender. Mas por a consulta, né? Entende? O que você recebeu, irmãos, é muito grande. Você está apto para dar fruto. E aí ele diz assim, ó, quando tu cooperar com o Espírito para estabelecer a vontade dele, o que acontece? Simultaneamente, todo conhecimento, ele começa a virar fruto. Você vai começar a ser manso e humilde, que é o conteúdo de Cristo. O resto é dons espirituais, irmãos. O conteúdo de Cristo, que é o caráter de Cristo, que Ele quer que você tenha isso, humildade e mansidão. E lá em Mateus 5 fala, né, que aquele que é manso receberão a herança natural. E aqueles que são humildes verão a Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, tanto a natural como a terra prometida espiritual. Então o que mais você quer aprender com Cristo? É só isso que você vai aprender com Cristo. Porque isso é o caráter de Cristo. Humildade e mansidão, conteúdo. E aí ele segue dizendo aqui: e achareis descanso para a vossa alma. Então eu vou para a igreja para aprender a prosperar. Seja manso e humilde. Eu vou para a igreja para aprender a como ser um bom marido. Vai aprender a ser manso e humilde. Eu vou para a igreja para aprender a como ser pai. Vai aprender com Jesus a ser manso e humilde. E isso está conectado com a tua prestação de serviço. Quem não trabalha com Jesus, quem não coopera com o Espírito nesta obra, não dá fruto, vai ficar figueira. E tem um tempo. Deus está passando assim, irmãos. Tu não está sentindo aí, mas Deus está passando por você aí, ó. Você nem sente essas coisas, mas Jesus está passando aí no meio da sua igreja. E Ele está olhando assim, cara, os frutos da humildade me dão. A gente não suporta um cônjuge olhar com a gente com cara torta, mas ele dormiu de bruço, ele vai acordar com a cara torta. Aí tu olha para ele, já que tá meio olhando com essa cara. Aí ele dá uma soprinha assim. Tu tá podre, estrume, Deus colocou ele para te edificar. Amém? Ou você se acorda retinho? Não, né? Vamos colocar em pé, irmãos, nosso culto de Santa Ceia. Vamos preparar o nosso coração. O Gedutum vai fazer o cântico aqui. E nós vamos preparar o nosso coração aí para participar da ceia do Senhor. O irmão Antônio João pode estar aqui para fazer a oração de consagração do alimento. Lourenço, quer vir, Lourenço? Vem para aqui. Fica à vontade, filho. Já é de casa. Bom dia, meus irmãos. Vamos esvaziar o nosso coração para receber o corpo e o sangue de Jesus, né? Que a palavra já exortou bastante, né? Que Deus, quando reuniu os apóstolos naquela mesa para dividir o pão e aquele sangue lá, né? Ele falou: este pão, este sangue, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus.
Vamos levantar só nossas mãos aqui. Que Deus venha abençoar este pão, Pai, simbolizando o teu corpo, Pai. Abençoa também esse cálice, Senhor, esses sucos, simbolizando o teu sangue, que foi derramado naquela cruz do Calvário, Pai, por nosso pecado, Pai. Venha, Pai, abençoa cada um que vai receber esse suco, este pão, Pai, simbolizando o teu corpo e o teu sangue, Pai. Nós te damos graça por isso, Pai. Venha, Pai, derrama as bênçãos sobre esse pão, esse sangue, Pai, esse cálice, Senhor Deus. Cada um que vai receber, Pai, seja saciado, Pai, do teu corpo e do teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, seja abençoado cada um, Senhor, que receber esse corpo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Só quero dar um aviso bem relevante aí. É o nosso micro-regional, né?
Nós vamos ter agora dia 14 e 15, vai ter em Panambi agora dia 25 e 26, né? 24 e 25. E para nós vai ser virtual, né? Porque nós moramos longe. Mas é 14 e 15 de fevereiro, você não pode marcar nada. Nesses 2 dias. Até o Chapa Quente lá vai fechar de noite lá, para sexta-feira, nosso culto de recepção. Aí depois abre. Aí nós vamos tudo para lá. Né? Esse vai ser o maior evento já acontecido na cidade de Ouro Fino. Pode ter certeza. Né? Nunca houve outro movimento de encontro de fé como esse vai ser. Amém? E você tem que ter aquilo na cabeça, ó. Simplicidade. Amém? E já segunda-feira a gente vai começar já a distribuir os convites, né? A gente vai visitar aqui alguns empresários, algumas autoridades. Irmãos, coloquem oração para que dê tudo certo. Vamos fazer 20 banners, né, maior para colocar em alguns lugares assim públicos, né? Como posto de saúde, rodoviária, né? E já estou postando virtual, né, para vocês, então aproveitem, postem em todas as redes sociais de vocês, né? Para que seja conhecido. A gente está fazendo uma contagem regressiva, né? Ontem a gente botou um videozinho, 28 dias, hoje 27 dias, amanhã 26 dias. Postem, né? Porque se uma alma for, vale mais do que o mundo inteiro. Então nós vamos usar todos os nossos cartuchos aí, para que esta alma, que é de Deus, que nós não sabemos, esteja lá nesse evento. Então eu sei que os irmãos, muitos têm compromisso, né? Mas vai ser às 20 horas na sexta-feira. Então o grupo familiar nesse horário de sexta-feira, nós vamos, não é cancelar, mas transferir para o local do evento, né? E sábado às 14h30, irmãos. Então é importante que todos estejam lá. Amém? E a entrada é franca, é gratuita, né? Mas a nossa, existe um valor, tem que levar almas. Esse é o valor que Deus está esperando de você, levar almas. Amém? Então, vou pedir para a Esther aqui junto com esse povo aqui fazer o último cântico, um cântico de alegria. Os irmãos ficaram meio tristes com a mensagem, né? Mas vão sair daqui bem alegres aí, né? Abençoando os seus irmãos e profetizando a vitória. Amém? Que Deus abençoe. Tira
vem